Desejo que você repita comigo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus. Vamos dar continuidade à nossa série temática desses cultos de domingo. 5 coisas que não podemos deixar de enxergar. Estamos hoje chegando na 4ª etapa e já posso adiantar aqui de antemão que no domingo que vem é um culto da família especial do Dia das Mães, então não daremos sequência no domingo que vem na parte 5, última parte, mas faremos isso posteriormente no domingo que virá depois. O texto base em que estamos trabalhando todos esses domingos está no capítulo 6 do livro de Isaías. Hoje nós faremos a leitura até onde estivemos na semana passada, no último domingo, os versículos 1 ao 7. E depois então de ler esses versículos e fazer rapidamente um resumo do que foi ministrado no domingo passado, vamos concentrar nossa atenção nos versículos 8, 9 e 10. Pois bem, vamos à leitura desse texto base. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Graças a Deus. Primeira coisa que não podemos deixar de enxergar é quem? Deus. Segunda coisa que não podemos deixar de enxergar é o quê? Os nossos pecados. Pode ser melhor. A terceira coisa que não podemos deixar de enxergar é o quê? O perdão de Deus. Pois bem, foi ministrado a respeito desse perdão de Deus tão maravilhoso, tão especial, e falamos exatamente a respeito disso. Falamos a respeito de quem é Deus e quem nós somos. Deus é santo, nós somos pecadores, e apenas diante da presença dele é que isso se torna uma evidência discrepante de quem Deus é e de quem nós somos, da nossa condição humana. Falamos que Isaías se percebe incapaz de permanecer na presença de Deus na condição que ele estava. Então, por isso ele diz: estou perdido, ai de mim, estou condenado. Ele sabe que precisa de alguma coisa naquele instante para que possa permanecer nessa santa presença de Deus. E então o arrependimento de Isaías, no seu reconhecimento, vendo que é homem pecador, que tem lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios, o arrependimento dele gera uma reação no mundo espiritual. E então um dos serafins vai até ele
e toca com uma brasa viva em seus lábios e diz: veja, sua culpa foi removida. Todo pecado não confessado, meus irmãos, ele permanece. Como foi importante para mim, no estudo dessa ministração, saber e reconhecer isso. Pecados não confessados, pecados não falados com Deus, pedidos de perdão não feitos, eles permanecem diante de Deus. O pecado permanece. E é necessário que tenhamos um coração humilde, um coração que possa se colocar em verdadeiro arrependimento diante de Deus nas mínimas coisas que vão se tornando habituais, cotidianas. É uma mentirinha aqui, é um murmurar ali, é um falar mal ali, enfim. Precisamos confessar a Deus os nossos pecados, inclusive dando nome a eles. É fundamental que isso ocorra, para que nós ganhemos consciência dos nossos atos e possamos pedir para que Deus nos transforme. Falamos sobre a cauterização da mente. Uma mente cauterizada, ela não consegue mais se perceber, não consegue mais perceber quem é diante de Deus, se está ferindo o Espírito Santo de Deus, se está ferindo o próximo. Uma mente cauterizada, ela não tem mais sensibilidade nas suas ações, ou até mesmo nas suas reações. Carecemos de buscar essa colisão diária com Deus. Precisamos buscar. Repita comigo: precisamos buscar essas colisões com Deus. Existem momentos da nossa vida que somente uma colisão com Deus é que vai nos arrancar do estado ao qual nós estamos. Justamente esse estado que eu comentei, por vezes de insensibilidade, de coração fechado, de um coração endurecido. E devemos tomar muito cuidado, porque não há justificativas para o pecado. Por vezes nos colocamos diante de Deus e queremos dizer: ah, Senhor, o Senhor viu, o Senhor sabe, por isso que eu fiz isso. O Senhor sabe do meu coração, eu não queria fazer. Então começamos a justificar diante de Deus que o que fizemos foi por culpa do outro, foi por culpa de alguém. Queremos fazer meia culpa com Deus. E esse é um tipo de pedido de perdão que Deus não recebe, porque não está havendo arrependimento por completo, genuíno. Foi dito que o perdão de Deus é uma dádiva dele para nós. É um presente sermos perdoados por Deus. Que presente maravilhoso. Falamos sobre o efeito que o perdão de Deus causa, que está lá no Salmo 32, do verso 1 ao 11. O salmista Davi escreve sobre isso. Quem recebe o perdão de Deus é alguém feliz, é alguém que se sente muito amado, muito querido pelo seu Pai que está no céu. E falamos um pouco sobre o Salmo, eu não vou discorrer aqui, só quero fazer a pontuação para que possamos seguir. Falamos que Deus gera caminhos de quebrantamento para pessoas que estão vivendo uma condição de mente cauterizada, vivendo um momento de insensibilidade. Deus é quem gera esses caminhos, Ele se encarrega disso. Por isso, aqueles por quem oramos, aqueles por quem desejamos que voltem, que retornem para Deus, que sejam resgatados, que já estiveram na presença de Deus, mas precisam retornar, precisamos estar prontos,
para ser apoio e suporte a esses. Porque se estamos orando para que Deus faça, Ele fará. Mas o processo, por vezes, ainda mais se é dentro de casa, nós precisamos passar juntos. Precisamos vivenciar juntos. Precisamos passar por esses caminhos juntos, dando apoio, orando, incentivando. A pergunta feita: como você se vê diante de Deus após ter sido perdoado por Ele, após ter confessado os seus pecados, é fundamental. Deus não deseja que você permaneça numa condição de vergonha, numa condição de tristeza, de pesar, como se você precisasse ficar se martirizando por aquilo, ou se autocondenando, se autoflagelando pelo que você cometeu. Deus te enxerga através do sangue de Cristo Jesus. Então, Ele te vê como filho, filha amado, amada. Todos recebemos status de perdoado. Vamos, então, nesse instante, aos versículos principais dessa noite, que é a quarta parte do que não podemos deixar de enxergar. Primeiro, o versículo 8 de Isaías 6. Isaías vai dizer: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. A quarta coisa que não podemos deixar de enxergar é o chamado de Deus. Quantos aqui sabem e têm plena consciência que foram chamados por Deus? Levante a sua mão e diga: eu. Pois bem, somente após Isaías ter sido perdoado, é que ele se encontrou em paz para permanecer na presença de Deus. Sem o perdão de Deus, Isaías não se vê em condições de dar um passo, de dar uma fala, de fazer um movimento. O que ele diz é a respeito de si mesmo. Mas ele não consegue dar um aleluia, um glória a Deus, uma manifestação de adoração diante de Deus. Então, algo que precisa estar em evidência para nós é que não somente Deus é santo, mas também sua obra, a obra de Deus, é uma obra santa. Na obra do Senhor não é possível contar com pessoas que insistem em permanecer com lábios impuros, mãos impuras, olhares impuros, ouvidos impuros, comportamento impuro. Uma coisa é reconhecer que todos somos pecadores. Outra coisa é ter uma consciência cauterizada pelo pecado e achar que o que fazemos de mal Deus não está levando tão em conta assim. Afinal, Deus sabe quem nós somos. Alguns até mesmo já pecam com um pensamento premeditado, dizendo: depois eu peço perdão a Deus e pronto, e eu sei que Ele vai me perdoar. Esse é o maior sinal de uma mente cauterizada. É uma mente que não se preocupa em ferir ao próprio Deus, em ferir ao próprio Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, algo muito importante. Ele diz o seguinte: pois bem, devemos continuar pecando
para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Aleluia. Vamos dar aqui um salto e ler o versículo 13 de Romanos 6. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Meus irmãos, nós fazemos o que é certo para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, não é para a nossa vaidade, não é para o nosso bom comportamento, para a avaliação das pessoas. Nós fazemos o que é certo para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado, seja visto em nossa vida. Algo interessante que podemos observar no que Paulo escreve aos Romanos é que nenhuma parte do nosso corpo deve servir ao pecado. Ou seja, não adianta a gente domesticar nossos olhos à santidade e continuar oferecendo nossa boca ao pecado da fofoca ou da murmuração ou vice-versa. É todo o nosso corpo por inteiro, não permitir que nenhuma parte do nosso corpo se dê ao luxo de fazer o mal. Nosso corpo todo, por completo, é templo do Espírito Santo, e todo o nosso corpo precisa passar pelo processo de santificação. Foi a partir dessa condição de perdoado e purificado que Isaías se tornou apto a cumprir o chamado que Deus faria a ele. E conosco é da mesma forma. Uma vez justificados por meio da fé em Cristo Jesus, todos nós estamos habilitados para se dispor ao chamado de Deus. E eu vou trabalhar 2 tópicos e depois 2 subtópicos em cada coisa que eu quero trazer aqui. Não vai ter aqui no telão para você, se você quiser anotar, fique à vontade. Mas o primeiro tópico é o chamado de Deus e a centralidade na voz de Deus. Vamos falar sobre chamado. Há 2 coisas que precisam ficar claras para nós. A primeira é que, o primeiro subtópico é que o chamado de Deus é feito por Deus. Talvez você diga: pastor, isso é óbvio. Lembra quando eu disse que algumas coisas que ficam muito claras para nós na teoria, na prática, nem sempre é assim? Pois bem, o que quero dizer com o chamado de Deus é feito por Deus é que quem recebe o chamado de Deus deve dar atenção exclusiva à voz de Deus. Isaías, em sua visão, ele ouve sons celestiais maravilhosos, mas nada se comparou à voz de Deus perguntando: a quem enviarei? O que precisamos entender e aprender juntos é que não adianta apenas
o irmão profetizar para dizer algo da parte de Deus, que tenha relação com algo específico ao nosso chamado, e acreditarmos nisso e ponto. Não adianta apenas a irmã mais abençoada da igreja ter tido uma visão a respeito de algo específico ao nosso chamado, e nos apegarmos à visão que ela teve. Não adianta apenas as pessoas transmitirem uma mensagem da parte de Deus ao nosso coração e acreditarmos que isso possa ser o suficiente. Sabe por quê? Porque há um processo que carece de atenção da nossa parte no chamado que Deus nos faz. E porque ninguém é capaz de ocupar o lugar da voz de Deus na nossa vida e o impacto que ela causa em nós quando somos chamados. Isso significa que não devemos crer em profecias, então? Não é isso que eu estou querendo dizer. Deixe-me ser um pouco mais claro. O conselho que eu dou é: ouça tudo o que te disserem em nome de Deus, creia nisso, porque há pessoas usadas por Deus, mas busque ouvir a voz de Deus de forma direta, porque é esse relacionamento que Ele quer ter com você. Ele utiliza pessoas para te abençoar, utiliza pessoas para falar com você. Aliás, eu costumo dizer que não há nada melhor na vida, e não tem uma melhor pessoa para Deus nos usar, senão um amigo chegado, numa mesa, compartilhando sobre vida com um amigo, e então de repente o amigo solta alguma coisa, fala alguma coisa, que por vezes não precisa nem levantar e dizer eis que te digo, mas começa a falar algo da parte de Deus de uma forma tão natural, tão bonita, tão carinhosa. Como é bom quando isso acontece. Mas nós não podemos substituir a voz de Deus, nós não podemos rebaixar a voz de Deus. Ouvir ou até mesmo sentir a confirmação de Deus em nosso interior sobre o que já sabemos é mais que necessário, é fundamental. Isso traz certeza e confiança para darmos passos pela fé. O que é dar passos pela fé, pastor? Dar passos pela fé é quando Deus te diz algo e você não vê possibilidade à sua frente, você não enxerga um chão ao qual você possa dar o primeiro passo para pisar, mas pela fé, naquilo que Ele disse a você, naquilo que Ele te comunicou que faria, que te conduziria, que te levaria, então você dá o primeiro passo. E dado o primeiro passo, você não cai no vazio, porque essa fé que você tem foi recebida por Deus como dom, e Deus reage à nossa fé, ao nosso próximo passo, que aparentemente não tem chão. Não há quem possa dizer que foi chamado por Deus, se o próprio Deus ainda não tiver se manifestado a essa pessoa, se Ele ainda não tiver falado ao coração dela de forma íntima e pessoal, principalmente através da sua palavra. Há coisas que Deus deseja nos revelar, que não cabe intermediários, queridos. É forma direta. Foi o que eu comentei, porque
há um processo no chamado. Há algo na forma direta de Deus falar conosco, de nos comunicar coisas profundas, coisas intensas. Deus deseja liberar sobre nós, ao nos chamar, palavras que são como sementes que precisam ser plantadas em nosso coração. Há projetos que Deus já me deu, poucos deles, alguém foi levantado, usado por Deus para dizer assim: Deus vai te dar um projeto. Pouquíssimas vezes, bem raro, mas já ocorreu. E se eu ficasse somente com Deus vai me dar um projeto, então eu fico na condição aqui de esperar que Ele me dê o projeto. Se eu não busco em Deus, se eu não falo com Ele, ou se da minha mente eu digo: eu acho que é aquilo que eu estava pensando, eu acho que é aquilo que eu estava imaginando, aquilo que já estava dentro do meu coração, eu posso incorrer em gravíssimos erros, eu posso me precipitar. Mas quando eu ouço algo e vou em direção a Deus e me coloco diante dele e digo: Senhor, algo foi falado da tua parte, confirma, fala ao meu coração. E há projetos aos quais Deus me deu, que eu percebi como uma semente lançada no meu coração pela palavra dele. Por que eu estou utilizando a expressão semente? Porque quando você planta uma semente, aquilo vai levar um tempo e vai crescendo dentro de você. A semente vai ganhando forma, já não vai ter mais forma de uma pequena sementinha, vai ter um outro aspecto. E então, quando isso é plantado, quando foi pelo menos plantado no meu coração, eu tive tanta convicção, e existem tantas coisas que Deus falou comigo em determinados projetos, que eu olhava e falava: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso daqui, Senhor? Mas é aquele passo pela fé, é aquela confiança em Deus que a gente coloca e a gente diz: Senhor, eu tenho convicção no meu coração que foi o Senhor que falou comigo, porque foi de uma forma direta, houve confirmação. E então nós podemos dizer assim: é possível caminhar sobre as águas, é possível viver uma experiência extraordinária, de coisas que talvez você e eu não tenhamos visto ainda, mas que Deus deseja que seja alcançado, não apenas por nós, mas pela igreja dele. Segundo subtópico dessa primeira parte é que precisa ficar clara uma coisa: quem é chamado não escolhe o chamado. O que chama a minha atenção quando Deus pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? Ele não diz para onde, e ele não diz para quê. E quando Isaías responde: eu irei, eis-me aqui, Isaías também não sabe para onde e nem para que ele está se dispondo. Inicialmente, isso me fez ter dois pensamentos. O primeiro: ou Isaías é muito crente, isso basta, ou Isaías ficou completamente envolvido pelo momento, por tudo que estava presenciando, e não se deu conta do que disse a Deus.
Mas pensando um pouco além, essas não são as melhores conclusões. Então a pergunta que precisa ser feita é: o que levou Isaías a dar essa resposta de forma tão imediata, e que às vezes falta a nós, mediante ao chamado que Deus nos faz? O que levou Isaías a responder prontamente, dizendo: Deus, eu estou aqui. Irmãos, quando temos esse tipo de encontro com Deus, a gente não quer saber o que será, como será e para que será. Um encontro impactante como esse, não cabe isso. Porque o sentimento de temor e graça que invade o coração é tão intenso, que a gente só quer se dispor a servir. Por isso, nós devemos buscar ouvir a voz de Deus de forma direta, para que não tenhamos dúvida alguma da presença dEle, da fala dEle, do jeito dEle. Nos dias maus, que certamente virão em meio ao chamado, nosso coração precisa ser cheio da vontade de Deus. Nosso coração precisa continuar desejando os planos divinos. O serviço à obra de Deus precisa arder em nosso coração, precisa permanecer queimando em nosso peito. Mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades, há um sentimento em comum que todos os que são chamados reconhecem: a certeza de que farão parte de algo muito maior do que eles mesmos. Qualquer projeto que nós, como pastores, possamos colocar no papel pessoal nosso, qualquer projeto que você possa colocar no papel que seja seu, seja do seu trabalho, seja de um planejamento familiar que você tem, qualquer projeto desse nível vai se tornar pequenininho diante do plano divino e propósito de Deus para minha e para a sua vida. O chamado que Ele nos faz é maior do que nós mesmos. Nasce no nosso coração, no coração dos que são chamados, um propósito de vida que nos leva a viver para a missão de Cristo. E viver para Cristo não é nada mais, nada menos do que viver para o outro. O nascer do propósito em nosso coração é uma reação do que a manifestação da presença de Deus causa em nós. Por isso, Isaías responde tão prontamente à voz de Deus. Ele sabe, ele percebe quem está falando com ele. O segundo tópico é missão e renúncia. É outro ponto que é fundamental sabermos a respeito de chamado. É o seguinte: todo chamado é acompanhado de uma missão. O chamado de Jesus e o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é missão de todos que já o reconheceram como único e suficiente Salvador. A missão e o modo que Deus estava prestes a dar a Isaías é uma das coisas mais
desconcertantes que eu já li na Bíblia. Vamos aos versículos 9 e 10 então. Então, ele, Deus, no caso, disse: vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Versículo 10. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Uou! Irmãos, numa ocasião como essa, se fosse comigo e não houvesse sensibilidade espiritual em mim, eu diria: oi? Como assim, Deus? Essa é a missão? Sério? Numa visão como essa, Senhor, eu pensei que o chamado que me faria seria algo completamente diferente disso. Que tipo de missão é essa que o Senhor está me dando? Eu me disponho, mas é para isso? A missão que Isaías recebe se torna ilógica se não a enxergarmos de forma espiritual. Deus está chamando Isaías para representá-lo perante o povo e não para apresentar-se a si mesmo. Quando representamos a nós mesmos, a gente procura dar o melhor, nos apresentar de forma agradável. A gente cuida da nossa imagem, a gente zela por nossa reputação. Mas Isaías, assim como outros profetas da Bíblia, é chamado para ser impopular. A missão dele é ser um, entre aspas, incômodo da parte de Deus no meio do povo. E aqui eu quero só abrir um parênteses bem gentil. Deixa eu explicar uma coisa. Ter a missão de ser um incômodo da parte de Deus não é a mesma coisa de querer assumir uma postura de incômodo sem ter sido chamado para isso. Então, cuidado, porque por vezes nós podemos olhar para a Bíblia e nos identificar com o chamado de alguém, com o jeito de alguém, com a forma de alguém, mas não foi isso que Deus deu a você como missão. Ser um incômodo da parte de Deus não significa ser inconveniente. Então cuidado, porque por vezes há pessoas enchendo o peito, cheio de autoridade, em nome de Deus, para fazer algo que não lhe cabe, que não foi o que Deus deu a você como missão. Daí você sai do propósito que Ele te deu, e você vai colocando os pés pelas mãos. Então, se Deus porventura tenha te levantado como um profeta no meio do povo dele, entenda que ser inconveniente não é da parte de Deus. Ser impopular pode até ser, mas Deus vai
te usar, assim como usou Isaías, para denunciar o pecado, mas para apontar um caminho de esperança, salvação e libertação. Na versão da Bíblia Almeida, Revista Atualizada, a gente encontra a expressão nesse texto, Deus dizendo: torna insensível o coração deste povo. Pelo que podemos compreender, o coração do povo já estava insensível. Eles haviam abandonado as ordenanças de Deus, já havia insensibilidade, e a mensagem que seria transmitida por Isaías apenas solidificaria essa insensibilidade, endureceria o coração do povo. Até a forma como Deus se refere a Israel ao falar com Isaías já denota distância. Deus não se refere a Israel como diga ao meu povo, demonstrando intimidade. O que Deus diz é: diga a este povo, revelando distância, revelando separação. É diferente de 2 Crônicas, né? Que foi o texto bíblico lido no começo do domingo passado pela pastora Elaine. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é diferente daqui, porque são processos. O propósito e o resultado da pregação de Isaías devem ser vistos em conjunto. O que isso quer dizer, pastor? Deus quer salvar o povo de Israel, mas para isso precisa estabelecer juízo através da pregação do profeta. Eu fico imaginando se Isaías não disse ou sentiu em seu coração dois ais. O primeiro de se ver diante de Deus e dizer: ai de mim que sou pecador. E o segundo: ai de mim, que missão. E essa pregação de Isaías seria rejeitada pelo povo de Israel. Eles ouviriam, mas não entenderiam. Eles veriam e não perceberiam. Que difícil, que complicado quando pessoas estão tão certas de suas crenças superficiais, seus conceitos incoerentes e convicções próprias, ou falta de todas essas coisas. Elas ouvem tudo, mas sempre acham que o que Deus está falando é com outro, não é com elas. Elas veem tudo, mas não enxergam a si mesmas. E o segundo ponto é que toda missão exige renúncias. E aqui tem mais uma coisa interessante. Quem estabelece o tamanho da renúncia não é aquele que é chamado, é Deus. Nós somos envolvidos por barreiras internas e barreiras externas que querem nos limitar. Quando a gente começa a olhar para nós e dizer: bom, para atender ao chamado de Deus é isso que eu vou precisar renunciar, é aquilo outro e tal, e a gente vai dizer: bom, mas isso daqui não, aquilo ali, talvez, mas acho que não. É como se a gente tivesse recebido o chamado e dentro do chamado a gente começa a negociar com a gente mesmo como vai ser, o que eu vou precisar deixar, o que eu não vou precisar deixar, o que... por aí vai.
Eu demorei muito, quero falar sobre testemunho pessoal aqui, que eu demorei muito para me posicionar diante de Deus, para aquilo que Ele me chamou. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor, sempre eu estive na igreja, mas sabe quando a gente fica no ambiente certo, mas não se posiciona no lugar certo? É como um abajur que se coloca atrás do sofá da sala principal de uma casa. Assim era eu. Ao invés de olhar para Deus, eu olhava para todas as barreiras internas que haviam, primeiro, dentro de mim. Barreiras internas. Quais eram as suas barreiras internas, pastor? Talvez você possa se identificar com algumas delas. Primeiro é que, devido a um trauma que eu sofri quando criança, que não teria problema de falar sobre isso, mas fica para uma outra oportunidade, eu não consigo me lembrar de 90% do que eu vivi na minha infância. Esse trauma, ele criou um bloqueio em mim, na minha mente. Eu tenho lacunas na minha memória, e isso por vezes ocorre até os dias de hoje. Eu não me lembro também de 75% do que eu vivi na minha juventude. Não lembro. Tem algo que eu trago como exemplo, quando eu termino, por exemplo, de ler um livro, ou assistir um filme, ou ouvir a história de alguém, depois de uma semana, eu não lembro mais. Eu fico com algumas pequenas informações, mas eu não me recordo. Meu cérebro não retém informações históricas, e isso afetava diretamente minha vida ministerial e pastoral. Por mais que eu leia a Bíblia, a minha memória não consegue armazenar os conteúdos de forma precisa. A palavra fica no meu coração, mas na minha mente não fica preciso. O texto bíblico, qual é o texto bíblico mesmo? Onde é que Deus falou isso? Histórias de personagens bíblicos. Por muitas vezes eu me senti até mesmo acanhado ou envergonhado de sentar à mesa com pastores, quando todos começam a falar a respeito de uma história ou um assunto bíblico que eu já li, que eu até já preguei sobre aquilo, mas eu não consigo interagir por não ter o conteúdo gravado na minha memória. Tanto que 95% do meu esboço é escrito. Por isso que eu comecei a me adaptar às minhas barreiras internas, às minhas limitações internas. Até que exatamente eu descobri que tudo bem, não tem problema eu ser assim. Eu só precisaria realmente me esforçar um pouco mais, encontrar um caminho na minha realidade e entender que essa limitação não prevaleceria contra o chamado que Deus tem para mim. Eu só precisaria dar um jeito de fazer com que isso que estou fazendo agora, pregar no caso, funcionasse. Eu quero dizer uma coisa para você: não há nada que possa te limitar de fazer a obra de Deus. Antes, no começo do meu ministério, eu imprimia os meus esboços, e aí eu olhava para alguns pastores, eles vinham com uma folha assim, ou duas no máximo. Os meus davam 15 páginas. E eu falava: como é que eu faço?
como é que eu boto o olho aqui e... Daí vem algo que precisa de coragem. Uma igreja tradicional como a Assembleia de Deus, você pegar um notebook e trazer para o púlpito, para que você tenha seu esboço. Ai, Deus, o que vão falar? Está trocando a Bíblia, agora não se abre mais Bíblia. Deus, o que vão dizer? É sobre a nossa reputação ou é sobre o chamado de Deus? Eu falo sobre isso e os meus olhos marejam, porque quem dera se eu pudesse ter a habilidade dos pastores de vir aqui e ler um texto bíblico, como ocorreu agora nesse final de semana no pré-congresso de homens e mulheres, lá no Vale do Ribeira, na cidade de Registro. Puxa vida! Pastor Roberto Lucena leu um texto bíblico curtinho e pronto. E vai pregando, e vai pregando, e vai falando, vai. Que lindo isso! Mas talvez o pastor Lucena olhe para mim e sentado pense: puxa vida, que voz que ele tem. Ai, quem dera se eu cantasse como ele canta. Já pensou se a gente começa a querer se igualar assim no nosso chamado, no nosso ministério? A capacidade vem de Deus, a coragem vem de Deus, a força vem de Deus, o dom é Ele quem dá, é a graça que vem dEle, a graça que Ele oferece. E daí eu consigo dizer sim para Deus: eis-me aqui, Senhor, usa-me. A gente só precisa às vezes se adaptar, a gente só precisa arrumar uma forma, a gente consegue dar um jeito. E as barreiras externas, pastor? Como que é isso para você? Eu olhava também para algumas barreiras externas que me geravam bloqueios. Quais eram elas? Várias. Eu dizia assim: Deus, eu não me encaixo aqui, dessa forma, nesse padrão. Deus, eu não me encaixo nesse perfil. Eu não me encaixo nesse estilo de ministração, de pregação. Eu não me encaixo, Senhor, aqui, ali. E Deus estava querendo dizer para o Rodrigo o seguinte, que talvez Ele queira dizer a você também nessa noite: olha, eu não estou falando, Rodrigo, com você sobre padrão. Eu não estou, Rodrigo, falando com você sobre formas, jeitos. Eu estou falando sobre o seu chamado. Irmãos, não se trata do que vemos, de se encaixar ou não se encaixar. Chamado não tem nada a ver com isso. Você imagina só se todos os profetas bíblicos, eles olhassem, e sabendo que eles eram temerosos diante de Deus, que eles buscavam a Deus, se eles olhassem e dissessem assim: eu não me encaixo no meio desse povo, Deus, estou me retirando. Imagina se eles olhassem e falassem:
o comportamento disso daqui não tem nada a ver, Senhor, com aquilo que o Senhor está comunicando, e eu quero ficar longe desse povo. Chamado não tem nada a ver com isso. Não se trata sobre o que nós temos, não se trata sobre os dons que recebemos da parte de Deus, do quanto e como você prega, do como e o quanto você canta, do como e quanto você toca, ensina, da forma que Deus usa você para curar pessoas, para você servir, para você ofertar em dinheiro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com para onde Ele está te enviando. E o que Ele requer de você, no lugar onde Ele te colocou e confiou a você e a mim uma missão. Chamado tem a ver com o propósito que Deus tem para realizar através de nós. Tudo aquilo que for possível e viável para alcançar outras pessoas. Não é sobre nós. O chamado que Deus faz não é para você dizer: uau, que coisa incrível que Deus colocou nas minhas mãos, uma excelente obra eu tenho para fazer agora. Não. Se trata do quanto, aliás, não se trata de como nós podemos ter nossas habilidades para desenvolver a missão. Se Ele é quem faz o chamado, então Ele é que direciona o chamado. Aqui eu concluo essa parte 4 de hoje. Eu peço que você se coloque em pé nesse instante. Qual é a quarta coisa que nós não podemos deixar de enxergar? 1, 2, 3. O chamado de Deus. Eu quero muito orar nessa noite para que insensibilidades do nosso coração sejam quebradas. Eu desejo muito orar por cada um de nós, para que as barreiras internas ou externas sejam destruídas. Chega de dizer para você mesmo: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, não dá para mim. Chega de se esconder atrás das suas limitações. Chega de querer se preservar até mesmo através de si mesmo ou atrás de si mesmo, para não se expor. Chega. Esteja pronto hoje para ouvir a voz de Deus dizendo: a quem eu posso enviar para essa missão que eu tenho aqui? Na igreja sede, na rua Doutor Manuel Tourinho 351, no departamento A, no departamento B, no departamento C, a quem eu posso enviar? Com quem eu posso contar aqui?